Bom dia, pessoal! Vamos então para as orientações das atividades do dia de hoje. Hoje, então, dia 3. A gente começou um novo mês e esse mês se chama maio. Maio a gente pode representar pelo número 5 também, porque ele é o quinto mês do ano, tá? A gente continua no ano de 2021 e hoje é segunda-feira. Primeira atividade que a gente tem para fazer é de matemática. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre figuras geométricas, relembrar de um pouquinho mais, né? Para isso, a gente vai fazer as atividades da página 81. Aqui na página 81, tem algumas atividadezinhas para fazer. Então, vamos ler. Outros moldes. A professora Clara comentou que os outros objetos que conhecemos têm superfície planas, como dado. 1. Vamos relembrar o nome de figuras geométricas que se parecem com os objetos mostrados abaixo? Aqui tá falando responder oralmente, mas eu vou pedir para vocês escreverem porque a gente não está em sala, tá? Então escreve aqui, com qual figura geométrica se parece o dado? Lembra que eu falei lá na outra aula? Com qual figura geométrica se parece essa vela aqui? Com qual figura geométrica se parece esse tijolo? Aqui essa parte a gente não vai fazer, isso a gente só faria se tivesse em sala. Então vamos para 2. Aqui na 2, eu vou ler certinho. Observe cada um dos sólidos mostrados abaixo e desenhe uma marca que pode ser deixada na massa de modelar. Então o que vocês vão imaginar aqui? Vocês vão imaginar como se isso daqui fosse um tipo de carimbo ou um tipo de objeto que vocês teriam na mão e imaginar qual é o desenho que ficaria na massinha de modelar caso vocês colocassem em cima e apertassem. E aqui vocês vão desenhar qual seria a forma que vai aparecer. Então, se eu colocar o cubo e apertar, qual o desenho que vai formar na massinha de modelar? E se for a pirâmide? E se for o paralelepípedo? Vocês vão desenhar qual a forma que ficaria, tá? Terminando essa atividade, vocês terminaram a parte de matemática. Daí a gente vai lá para português. E aqui a gente vai responder as questões referente ao texto que a gente leu no final de semana, na sexta-feira passada. Então a gente leu o texto, fez a produção de uma reportagem, né? E agora a gente vai responder as questões referentes àquele texto. Então vamos lá no livro. Aqui. Então, aqui na página 50, eu vou ler as perguntas com vocês e vocês vão responder elas aí. Responda, número 1. A. Onde a reportagem foi publicada? Então, se você voltar aqui e olhar, tem várias informações aqui ao redor dessa reportagem que vai dizer onde que ela foi publicada. B. Em que dia e hora a reportagem foi publicada? Também tem essa informação lá no texto, tem que dar uma olhadinha com mais atenção, caso você não tenha visto. C. Quem escreveu a reportagem? Então, quem é o autor, né? D. Qual é o assunto da reportagem? Então, sobre o que trata essa reportagem? Agora, nesse caso, essa reportagem aqui, qual que é o assunto central dela? E. Por que um fato como esse foi relatado em uma reportagem? Então, aqui na reportagem vai estar explicando por que isso é tão especial e por que foi relatado. E vocês vão colocar a resposta aqui. 2. Complete o quadro com informações sobre o animal. Então, aqui você vai analisar esse animalzinho aqui, que é o dragão marinho vermelho. E aqui você vai colocar o nome, onde ele vive e as características dele. 3. Responda as questões de acordo com a reportagem. A. Quando o dragão marinho vermelho foi descoberto? Então, vai ter essa informação aqui no texto, é só voltar e procurar caso você não lembre. Se você lembra, é só colocar a resposta. Terminando essa página de português, aí a gente vai para ciências. A gente vai analisar a página 42 e 43 e responder as questões da página 44. Deixa eu ver aqui, ciências. Então aqui na página 42 e 43 tem uma imagem. No livro de vocês vai dar para ver melhor, porque é uma imagem unificada, né? Aqui no meu livro, como ele está digitalizado, eu não quero nem passar.
como ele tá digitalizado, ele fica separadinho, mas é um desenho só. A página 42 e 43 é um desenho só. E aqui tem várias informações sobre o que aconteceu? Sobre a... Peraí, só um pouquinho que deu erro no meu tablet. Acho que agora vai. Vamos ver. Pronto. Então, aqui nessa imagem, a gente vai conseguir notar algumas coisinhas sobre a natureza. E agora a gente começa a focar um pouquinho mais na natureza, aqui no planeta Terra e nos animais. Então, aqui tem algumas perguntinhas. Quais seres vivos você identifica nessa imagem? Essa daqui não precisa responder, tá? Eu só quero que vocês olhem e vejam quais animaizinhos que você encontrou aqui. A segunda, do que os seres vivos precisam para viver? O que você acha que os seres vivos precisam para viver? Isso é só para você refletir, não é para responder. Por que o Sol é importante para os seres vivos? Então, você sabe? Será que você sabe por que o Sol é tão importante? E a última, como o solo contribui para o desenvolvimento dos seres vivos? Então, aqui está falando da Terra em si. Como que contribui? Então, é para você pensar um pouquinho aí. Aí, aqui tem as perguntinhas que a gente vai responder. Então, são componentes não vivos da Terra. As cores da natureza. Letícia e João foram passear no sítio do avô dele. Leia os quadrinhos e depois desenhe e pinte no último um componente não vivo do ambiente que você aprecia. Que bonito, o céu é azul. O verde dessa planta é minha cor favorita. É muito bonito o vermelho vivo dessas flores. Olhar a água azul em movimento no riacho é muito legal. Então aqui você vai agora fazer um desenho de algo não vivo. Por exemplo, cor não é viva. A planta pode ser viva, mas a cor verde dela, a cor não é viva. Então você vai fazer um desenho aqui de algo que você aprecia que não é vivo, tá? Aqui vocês vão desenhar nesse quadrinho aqui, tá? Aí temos as perguntinhas aqui embaixo. Quais itens não vivos foram citados na história e quais características foram associadas a cada um deles? Então, aqui é uma resposta um pouquinho mais pessoal. Os elementos que foram citados, não. Mas as características associadas, cada um vai entender de uma forma. Aí vocês me mandem a resposta aqui, caso precise, eu ajudo vocês, tá? 2. Quais componentes vivos aparecem nos quadrinhos? Então, agora tá querendo os vivos. Então, o que você considera o que é vivo que está aparecendo nos quadrinhos? 3. Em um ambiente, qual é a importância dos componentes não vivos para os seres vivos? Então, aqui você vai dizer qual é a importância das coisas não vivas para os seres vivos, certo? Terminando a questãozinha número 3, então vocês finalizam as atividades de hoje. Ok? Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, e quanto a número 1, daí qualquer coisa eu mando mensagem falando sobre, tá? Mas não se preocupem. Até!